Mas você sabe que eu estava falando, né, nessa semana eu dei uma entrevista e uma pessoa, a repórter estava falando, padre, o que o senhor acha que pode ser feito para diminuir a criminalidade, para diminuir o vício, para que essa juventude tenha, de repente, a oportunidade de mudar a história, né? O senhor estava dizendo aí, são 500 mil presos e uma predominância de jovens, e isso tende a aumentar, porque cada vez mais, a gente estava comentando aqui no intervalo, daquele Profissão Repórter, que foi exibido semana passada, um contexto de universidade, faculdade, marcado pelo álcool, pela droga e uma decadência humana terrível, né? Falta de limite total, né? E eu estava dizendo que, para essa repórter, que eu acredito muito que se nós retomássemos, né, o ensino da sensibilidade, artes nas escolas e o esporte, eu acho que o esporte ele tem o poder de preencher a vida e o coração de um adolescente de uma maneira tão... O que o senhor acha disso? Concordo plenamente. E vejo que aqui nós temos algumas boas experiências pontuais, ainda não são experiências institucionais, mas nós temos, inclusive, programas de governo, como, por exemplo, o programa Fica Vivo, que é um programa... Aqui em Minas Gerais? Aqui em Minas Gerais, um programa do governo do Estado, que trabalha muito os aglomerados, a população que menos recebe política pública, né? E faz intervenção de cunho preventivo, levando exatamente isso que nós estamos conversando. Levando não só a oportunidade do lazer, mas a oportunidade da orientação, da formação da cidadania de uma maneira mais plena e mais eficaz. Estatisticamente comprovada, hoje, aonde o programa atua, a criminalidade diminuiu. Diminui. Quer dizer, só que são situações, padre, eu tenho, nessa minha missão no Ministério da Justiça, eu tenho viajado o Brasil inteiro. A própria Igreja Católica tem várias experiências Brasil afora. Quer dizer, o que está precisando de haver é o que eu disse inicialmente, essa integração, essa consciência da sociedade civil, do poder público, das famílias, no sentido de que nós temos condições de reverter essa situação. Por exemplo, o Brasil agora está entrando com uma estatística triste com relação ao uso do crack, que é um subproduto de droga. É o lixo da cocaína. É o lixo da cocaína, de custo baratíssimo e disseminado em todo lugar, de toda forma, e o que faz a sociedade, o que faz o poder público, o que fizemos nós, enquanto cidadãos, a não ser nos ficarmos perplexos com a situação. É preciso que eu, lá no meu trabalho, que a igreja na sua atividade, que o clube de serviço na sua atividade, que a nossa ficha caia, de que a gente tenha consciência de que o Brasil tem, sim, como reverter essa situação. Mas só reverterá a partir do momento que nós não tivermos mais, em algumas situações, eu diria até uma postura de uma certa hipocrisia, de dizer que só o Estado deve resolver o problema. O Estado não resolve o problema porque ele não tem condições de resolver sozinho os problemas. Se houver conjugação de esforços, se houver conjugação de compromisso de resgate dos nossos jovens, de formação social dessas pessoas, eu penso que nós podemos, sim, resolver, ou pelo menos minimizar em muito o problema que, se nós não acordarmos para ele, com certeza nós seremos vencidos por ele. O senhor tocou num assunto aí que oferecer ao jovem um lazer, né? Eu tenho percebido que o limiar é muito estreito entre o lazer e o processo de iniciação de todos esses vícios, né? Então, muito cedo se começa a beber, muito cedo se começa a fumar, essa prostituição socializada, que sempre vem junto com o lazer, que muitas vezes é oferecido à juventude. Eu morei no interior e eu sei que quando falta essa estrutura de lazer dentro de uma cidade, o que sobra? O boteco, aquele meinho onde a moçada se reúne
e começa a tomar uma cerveja, e justamente porque não existe essa fiscalização, porque se não existe já o pai que está de olho no filho que tem, naquilo que está acontecendo na vida do filho, depois vem a segunda irresponsabilidade, um Estado que não fiscaliza os estabelecimentos comerciais que vendem a bebida para o jovem, que não deveria ter o direito de comprar. Então a gente tem um contexto de lazer, doutor, quase que uma estrutura que deveria promover uma alegria, uma satisfação, porque o lazer é importante demais na vida humana. Então, a partir do momento que não tem, resta essa coisa que chamamos de lazer, que inclusive tem sido, não sei como é que a justiça vai conduzir essas coisas, porque isso acontece e todo mundo sabe. As raves, por exemplo, né? Será que existe fiscalização desde o momento em que organiza uma festa dessa, muitas vezes em lugares irregulares, às vezes em um barulho horroroso para quem é morador na região, que agora eles estão pegando região de sítio, coitado de quem mora ali, que tem que aguentar aquele barulho 2, 3 dias, e o pior, a droga socializada, a prostituição socializada acontecendo sem que ninguém venha se comprometer com aquilo ali. Com certeza. Isso passa por um processo de politização, né? E nasce e deve ser naturalmente disseminado fundamentalmente aonde? Nas escolas. Nas escolas. Eu penso que nós, já adultos, que provavelmente não estaremos no dia a dia dentro de um banco de escola, talvez a igreja possa nos orientar a cada vez que a gente procure. O meu clube de serviço pode ser, naturalmente, um espaço de construção desse grau de civilidade e de politização. A minha associação de bairro, o senhor citou uma situação, e eu deparei com um processo exatamente onde incorreu num crime um determinado cidadão, porque uma festa foi promovida num local mais distante, ao lado da casa dele. E ele procurou as autoridades até com uma certa antecedência, já sabendo que iria acontecer. Não recebeu das autoridades a atenção devida, das polícias, das autoridades constituídas com relação àquele problema. No dia da festa, ele já estressado, já naturalmente cansado. Com descomprometimento, né? Pois aconteceu um crime em razão dessa omissão do Estado, das pessoas que não atentaram para tentar o que o senhor disse, ou proibir ou que aquilo acontecesse dentro de um determinado regramento. Assim a gente vê no dia a dia. Quer dizer, são situações que cada vez mais acontecem, e eu insisto em dizer ao senhor, a gente tem que fazer no Brasil como um todo um exercício como se fosse um choque mesmo de mudança de postura e de cultura, para que o pai tenha mais responsabilidade. O senhor acabou de dizer de uma situação que às vezes o pai não atenta para a situação do filho. Padre, um pai miserável que às vezes acorda pela manhã sem oportunidade nenhuma na vida, sem um horizonte de um trabalho, sem um horizonte até mesmo de dar conta daquilo que ele deveria dar, que é, no mínimo, colocar uma refeição por dia em casa. Esse cidadão atravessa a rua às vezes, o que ele encontra com muita facilidade é o álcool, é a droga, ele se perde naquilo, e se ele não tem parâmetro, porque todos nós temos que ter parâmetros primeiro para nós, primeiro para depois passarmos para as pessoas. Um pai nessa situação, o que se pode exigir desse pai como exemplo ou como lição para os filhos? Tem um referencial de regramento. De orientação, né? Exatamente, nenhum. O senhor usou uma palavra que, sem dúvida, precisa ser retomada. Retiraram as regras demais. E talvez por um desejo de acertar até mesmo, né? Eu acho que muitas pessoas foram educadas dentro de contextos de muito autoritarismo, pais que eram que cobravam demais,
que geraram filhos muito medrosos. E aí eu não quero fazer com meu filho a mesma coisa que meu pai fez comigo. Só que aí faz o pior, né? Porque a partir do momento que não apresenta regras, ele está gerando um desconforto, sei lá, talvez pior do ponto de vista humano, que é aquele que foi muito exigido. Eu acho que nem é exigência demais, mas também nós não podemos agora esquecer que para um ser humano dar certo, ele precisa ter o conceito de limite. Eu preciso estar limitado, né? O limite, é interessante, doutor, dentro do contexto bíblico, limite significa o espaço que foi estabelecido para o encontro. Paraíso é isso, né? Paraíso, na Sagrada Escritura, quer dizer isso. É o limite estabelecido para que Deus pudesse encontrar Adão e Eva. A quebra do paraíso é justamente a quebra do limite. Eu saio do espaço estabelecido para o encontro e fico perdido. Não posso ser encontrado porque deixei o paraíso. Você sabe que o que precisamos muitas vezes é retomar o equilíbrio desse regramento. Porque como é que eu vou fazer? Como é que eu vou construir um ser humano sem ter o conceito de regramento? Se o senhor me permite fazer um paralelo, e um paralelo realístico, eu posso dizer para o senhor o seguinte: como na Bíblia há o sentido do regramento e do limite, na vida social, quem nos regula e quem nos limita? Primeiro, a Constituição Federal e as leis. No caso, padre, se o senhor pegar na Constituição Federal, está lá de uma maneira muito clara que o acesso à justiça, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso a todas as oportunidades de vida e de construção da cidadania é igual para nós todos. Mas nós estamos num país onde mais de 80% da população brasileira não tem as oportunidades que os outros 20% da população brasileira tem. E aonde falta ao cidadão oportunidade para o trabalho, falta oportunidade de educação e de saúde, a lei penal vem dizendo o seguinte: isso é crime. Se você brigar de uma maneira que não seja uma maneira para a lei correta, de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso à oportunidade de vida, você incorre no crime. E eu posso dizer para o senhor, dos 500 mil cidadãos que estão lá, boa parte deles reincidentes, sim, mas não tiveram essa oportunidade que milhões de brasileiros têm e que muito mais do que os milhões que têm não têm, porque é a nossa realidade, eu insisto, foram como que levados para a imposição da lei penal. Quer dizer, onde o limite do cidadão já é o Estado que vem justamente como uma espada na cabeça dele, uma espada na cabeça, a dizer: você errou e agora terá que pagar. Claro, claro. Mesmo porque o conceito de cidadania está diretamente ligado a isso. Eu sou cidadão à medida em que eu sei conviver com esses regramentos sociais, eu sei dos meus direitos, dos meus deveres e convivo bem com isso. Semana passada, eu gosto muito dos Simpsons. É um desenho que desde criança sempre gostei. Eu assisti um episódio na semana passada que me chamou muita atenção. Para quem vê os Simpsons sabe muito bem que o Bart é o personagem rebelde, né, da família. O pai não é lá muito bom da cabeça, o Homer. E o Bart é o filho rebelde. E houve, em Springfield, um psicólogo que foi dar uma palestra para os pais, para os alunos, e estavam lá todos, né, presentes, promovidos pela escola onde o Bart estuda. E aí, esse psicólogo veio com uma linha toda: não existem regras, o ser humano precisa ser muito livre para ser quem ele é. E de repente o Bart fez umas gracinhas lá, umas coisas que foram colocadas como referencial. Olha, esse é um ser humano certo. Ele não reprime nada, ele não segura nenhum sentimento, ele não segura. Se ele quer quebrar isso aqui, ele quebra. A gente tem que ser assim, a gente tem que educar os nossos filhos assim. E aí acaba que Lisa, que é a menina bem educada, que tem um conhecimento bom do regramento, né, fica ridicularizada. E acontece um fato muito interessante. Quando o psicólogo eleva
o Bart como um referencial humano, toda a cidade se transforma em Bart. Então, os comportados ficaram todos rebeldes, e a vida foi ficando tão insuportável em Springfield que o próprio Bart já não suportava mais viver lá. Que foi muito interessante mostrar, do ponto de vista pedagógico, que o rebelde, quando ele vai sendo multiplicado, a vida social vai ficando insuportável. E nem o próprio rebelde começa a tolerar, porque até então era só ele que fazia, era só ele que desrespeitava. A partir do momento que se está num ambiente em que todo mundo vive para desrespeitar, o ser humano a vida fica insuportável e não existe mais possibilidade de convivência. Eu concordo, e há poucos dias ouvi uma palestra, inclusive em São Paulo, onde o palestrante, com muita propriedade, dizia dessa falta de valores que nós estamos dizendo, de princípios, de regramentos, de limites. E no Brasil, comprovadamente, cientificamente comprovado, uma influência americana muito grande, principalmente de consumo. E eu posso dizer para o senhor que coloquei, refleti sobre o que foi dito, e me lembro que, há um tempo atrás, eu ouvi um rapaz de 18 anos que me dizia que a expectativa que ele tinha já chegou às minhas mãos condenado, e eu perguntei para ele: você teve alguma oportunidade na vida? Você estudou? Não, eu estudei até um determinado momento, mas não fui cobrado, ninguém me exigiu, eu larguei. E fui pescado pelo tráfico. Mas por qual razão? Por uma razão que eu digo para o senhor, reforçando tudo isso que nós estamos dizendo. Por quê? Porque eu tentei até ter um emprego no mercado formal, ganhar algum dinheiro, um salário mínimo que fosse. Mas o tráfico me oferecia R$ 1.500 simplesmente para levar uma droga de um lugar para o outro. E eu me deixei levar, por quê? Porque eu acho bonito ter um tênis, eu acho bonito ter uma calça jeans da melhor, de marca. Isso é uma influência que a gente vê, e a sociedade brasileira também, me parece que boa parte dela ainda não se conscientizou, e a realidade, se eu ver, enquanto nós temos aqui 500 mil presos, os Estados Unidos está chegando a 3 milhões de presos, com uma população um pouco maior do que a nossa. Exatamente por quê? Porque hoje os excluídos que não têm acesso à política pública, eles são marginalizados. Marginalizados não só pela questão social, mas marginalizados pela lei, que estabelece um limite para eles de tolerância com relação a viver de forma regular, a viver tendo acesso às políticas públicas no limite de quase zero. Daí é que a política de tolerância zero. Tolerância zero é não aceitar definitivamente o crime. Todos aqueles que incomodam a sociedade são recolhidos. São recolhidos. E é lamentável porque, no momento que recolhe uma vida, tira dela também a oportunidade. Né? É o que eu disse para o senhor. Eu desconheço, na maioria do tratamento dispensado no nosso sistema penitenciário, que é falido, eu desconheço uma política que possa dizer, em grande quantidade, as pessoas estão sendo recuperadas. Nós temos boas experiências no Brasil, excelentes. Em Minas, nós temos experiências as melhores. Mas não conseguimos definitivamente recuperar a grande maioria das pessoas. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Dr. Herbert, muito obrigado. Sua presença foi muito iluminadora para nós. Sobretudo por nos dar o parecer da lei, mas também nos recordar aquilo que para nós já é a matéria-prima aqui da nossa fala, da nossa evangelização, o valor da família, o valor do ser humano e do quanto é importante nos dias de hoje nós resgatarmos esses valores. Muito obrigado mesmo pela presença do senhor. Eu é que vou agradecer a Nossa Senhora essa oportunidade, depois de um dia cansativo de trabalho, recebi da parte de um colega do Tribunal de Justiça um convite para estar aqui com o senhor.
não sei se atingiu o objetivo, mas perante Com Deus certeza. eu sei que procurei cumprir o meu papel e passar O senhor um ajudou recado muita gente, certamente, hoje. para a comunidade, principalmente para a comunidade cristã. Parabenizar o senhor pelo grande trabalho que o senhor faz no Brasil, um grande evangelizador. A minha mãe, a minha mulher são fãs do senhor, você acompanha o seu trabalho na Canção Nova diariamente. Então hoje elas vão nos ver juntos. Então, o senhor está de parabéns e eu agradeço a Deus e ao senhor a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, doutor Heber. Muito obrigado. E a gente termina o nosso programa assim, devolvendo essa responsabilidade, né, minha gente? Eu sempre digo isso aqui. É muito importante que na vida a gente não se desespere. Que a gente olhe para quadros difíceis e tristes como hoje nós podemos saber e refletir aqui, mas ao mesmo tempo a gente reassumir o nosso compromisso com a vida. Não está totalmente perdido. Por quê? Porque eu posso modificar. Porque você pode modificar. A reflexão de hoje foi fomentada por uma pessoa que se sentiu indignada, foi lá, reclamou, pediu explicações, a Roseli. Nós podemos fazer o mesmo. E assim como ela se compreende como um grão de areia, eu também me sinto assim, um grão de areia. Mas um grão de areia juntando com outro, e aí a gente vai, de repente a gente é areia de mar, não é? Uma praia. Quem sabe hoje os muitos grãos de areias que assistem este programa, juntos nós podemos nos transformar numa grande praia. Fazer a mudança acontecer a partir da nossa casa. Há sempre um ser humano precisando de formação do nosso lado. Há sempre um ser humano necessitado de uma palavra que reoriente a vida, que faça uma escolha diferente, quem sabe. Há sempre alguém perdendo o sentido da vida do nosso lado. Há sempre alguém perdendo a alegria, perdendo a satisfação de ser quem é. E nós podemos ser este instrumento de transformação. Semear motivos novos neste mundo tão velho. Semear a palavra de Jesus nos lugares onde ele está esquecido. Levar Jesus ao coração de tantos jovens que certamente reencontrariam o sentido da vida caso ele fosse oferecido a eles. Porque todo aquele que é tocado pela palavra de Jesus sente-se desejoso de viver diferente, de abandonar aquilo que destrói, de deixar de lado aquilo que engana, aquilo que é mentiroso, aquilo que não alegra. Eu desejo do fundo do meu coração que todos nós, com as misérias que são próprias do nosso coração, da nossa condição humana, que a gente não desanime, que a gente olhe com esperança para nós mesmos. Pode ser que hoje você tenha se identificado com esse discurso. Pode ser que você, em algum momento da sua vida, começou a permitir que esse processo vicioso e tão destruidor do mundo pudesse encontrar em você lugar para crescer. Jogue fora. É sempre oportunidade de recomeçar, de arrancar de nós o que é daninho e de só permitir florescer esperanças e coisas boas dentro de nós, porque para isso nós nascemos. Para sermos um canteiro de esperanças, de coisas boas, e de poder levar a todos os lugares essas sementes que um dia germinaram dentro de nós. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, e até a semana que vem, se Deus quiser. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta
tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz.